Elisa e Cassis decidiram se unir para impedir que Evelyn se afastasse deles com um novo amigo. Elisa perguntou se Cassis gostava de Evelyn, mas logo mudou de ideia e afirmou que sabia tudo sobre o relacionamento deles. Cassis perguntou se a garota estava tentando chantageá-lo e tinha certeza de que ela não teria sucesso. Elisa insistiu que há muito tempo via seu irmão como parceiro futuro de Evelyn e admitiu que, embora Cassis a irritasse, sua amiga não gostava quando outro garoto aparecia ao lado da senhorita Monera. Mesmo inimigos que inicialmente tinham relações diferentes podem formar uma forte aliança temporária quando enfrentam certas circunstâncias em busca de um objetivo comum. Portanto, Elisa sugeriu que Cassis trabalhasse junto com ela para proteger Evelyn do desconhecido cianoses. O garoto olhou para sua futura parceira e avisou que havia uma condição importante: colaborar em uma aliança onde tentariam monopolizar a inocente Evelyn. Eles apertaram as mãos e concordaram que, como agora era um time, era necessário agir juntos. Enquanto isso, Dennis e Evelyn estavam ocupados com outras atividades interessantes e estavam próximos de uma pequena casa adorável. A garota perguntou se havia uma placa na porta, e Dennis respondeu que lojas de magia nunca tinham placas de propósito e que apenas aqueles que sabiam do local iam até lá. De qualquer forma, ele esperava que aquela loja tivesse o Dragon Mote que estavam procurando. Ela e Dennis vieram especificamente a Isia depois de saberem que havia uma loja de magia porque Bob precisava de um dispositivo mágico para crescer na mansão. O Dragon Mote que queriam comprar era um item mágico que podia controlar o tamanho e a força de um dragão. Bob ainda era jovem e não conseguia reduzir seu corpo ao tamanho necessário, então Evelyn foi forçada a comprar o item, pois não conseguia controlar cada vez mais sua força e hálito de fogo. Eles entraram pela porta e imediatamente ouviram uma voz alta dizendo que comerciantes viajantes não eram aceitos ali. Perto de um enorme caldeirão, estava uma senhora mágica que disse que não estava interessada em comprar jornais e não confiava em ninguém. Dennis perguntou se aquela loja de magia vendia Dragon Mote, o qual eles realmente precisavam. A senhora pediu desculpas, achando que eram comerciantes aleatórios, mas os visitantes se revelaram apenas clientes, e com um sorriso, ela os recebeu na loja de magia, onde poderiam comprar de tudo, desde bonecas mágicas até tapetes voadores. Dennis explicou que a senhorita Monera criava um dragão negro e, como o animal crescia rapidamente, era necessário um dispositivo para controlar seu tamanho. No entanto, a loja não tinha o Dragon Mote no momento, mas se os clientes dessem algum tempo à senhora, ela poderia fazer um especialmente para eles. Para criar itens mágicos, é necessário uma licença de mago, que é bastante difícil de obter, o que torna os itens mágicos caros. A senhora revelou que possuía uma licença de mago de primeira classe e pediu algum tempo para criar o item mágico. A feiticeira deu a Evelyn um cartão de visitas e disse que poderiam voltar em 3 dias. O nome Bloom-Ope estava escrito no cartão, e a garota achou o nome muito familiar. Na manhã seguinte, Evelyn acordou com uma severa queda de cabelo e decidiu imediatamente procurar Bloom para resolver o problema. A doença mais comum que as pessoas modernas sofrem e querem evitar. No mundo do romance, existia uma personagem que sofria de calvície e foi tratada com sucesso, a imperatriz daquele país. Para tratar a queda de cabelo, a imperatriz usou um remédio milagroso criado por uma brilhante bruxa, que desenvolveu um gel capilar mágico. Evelyn nunca teria imaginado que Bloom fosse a inventora desse gel mágico. Ela não se lembrava exatamente, mas na época em que a imperatriz curou sua calvície, os personagens principais já não eram crianças. Isso significava que, se a senhorita Monera investisse no negócio antecipadamente, poderia ganhar muito dinheiro. No mesmo dia, Evelyn foi à loja de magia com Cassis e Elisa, onde estivera anteriormente. Cassis e Elisa deveriam ter ficado em casa, mas decidiram que era inseguro para Evelyn se mover sozinha e a seguiram. Evelyn sugeriu que seria difícil fechar o negócio com os dois por perto. Além disso, enquanto os pais de Evelyn estavam fora, Cassis era considerado seu guardião, então Elisa insistiu que todos fossem juntos. Na verdade, Cassis estava com medo de que Evelyn fosse novamente encontrar Ethel, então se agarrou à ideia de acompanhá-la. A senhorita Ope estava na loja de magia desde cedo e ficou surpresa ao ver as crianças. Evelyn disse que da última vez não teve tempo de explorar a loja adequadamente, então trouxe seus melhores amigos para que pudessem ver algo interessante para comprar. Bloom avisou as crianças para não tocarem em nenhum dos botões, mas, claro, Elisa conseguiu apertar um e ficou impressionada com os efeitos. Instantaneamente, a cor do cabelo de Elisa mudou para um vermelho brilhante, o que, aliás, combinou muito bem com ela, parecendo uma verdadeira revolução de beleza. Enquanto as garotas discutiam todas as nuances e efeitos da magia, Cassis ficou em silêncio, esperando que tudo acabasse.
Descobriu-se que o período de validade da coloração poderia ser alterado, mas, nesse caso, a cor retornaria ao estado original no dia seguinte. Evelyn se interessou pela ideia e perguntou a Bloom, com admiração, sobre todas as diferentes cores. A senhora notou que a menina estava muito interessada em diversos objetos mágicos, mas Evelyn tinha um motivo para estar ali. Ela perguntou se Bloom já havia pensado em criar um remédio para a queda de cabelo. A bruxa estava pesquisando esse tópico, mas por alguma razão havia decidido não continuar. Descobriu-se que a pesquisa não dava resultados rápidos, e no processo de desenvolvimento do produto, Bloom caiu em dívidas devido ao alto custo dos materiais. Graças a Evelyn, Bloom finalmente conseguiu equilibrar suas contas e decidiu que, em vez de produzir itens triviais, iria fabricar apenas coisas caras. Evelyn entrou em pânico ao perceber que, por causa de seu pedido caro, a pesquisa sobre a calvície poderia ser interrompida, mas ela não queria destruir as esperanças das pessoas que sofriam de calvície. Ela insistiu para que Bloom não desistisse de sua pesquisa, que poderia ajudar muitas pessoas. Bloom explicou que os clientes não pagam pela pesquisa, então Evelyn se ofereceu para pagar todos os materiais, bem como os custos de pesquisa. Bloom ficou interessada na proposta de Evelyn, e Cassis perguntou se algum dos conhecidos das garotas sofria de calvície. Evelyn respondeu que seu pai tinha dinheiro e poderia patrocinar a pesquisa. A bruxa ficou surpresa ao ouvir que o pai de Evelyn era o influente e rico conde de Monstera. Bloom sabia que um depósito de relíquias havia sido encontrado na propriedade dos Monstera e admitiu que adorava artefatos antigos, estando prestes a ir a Montis para encontrar materiais raros. Evelyn, entusiasmada, declarou que, se a bruxa concordasse em se tornar sua parceira, ela poderia examinar as relíquias à vontade. Ela afirmou que seu pai faria qualquer coisa que ela pedisse, pois gostava muito da loja de magia e de Bloom. Na verdade, a garota sentia que os itens mágicos de Bloom eram destinados a continuar sendo desenvolvidos e que gostaria de ver muitas novas invenções no futuro. Com persistência, Evelyn pediu à bruxa que não desistisse de seu trabalho. Bloom sorriu docemente e disse que gostava muito da garota e de sua atitude positiva, mas admitiu que precisaria conversar com adultos. O depósito de artefatos, que poderia ter causado a dívida da família, também foi resolvido após conhecer Edward, e agora Bloom apareceu, a inventora de um gel contra a queda de cabelo que certamente ganharia fama entre as pessoas. Com esses fatos, a probabilidade de morte e ruína financeira para a família Monera diminuiu significativamente. Chegou o dia em que Evelyn e seus amigos planejaram se encontrar com Eiffel no festival. Ela levou Elisa e Cassis para tornar a ocasião mais divertida, e eles se dirigiram ao local combinado. Evelyn percebeu que os amigos estavam constantemente sussurrando algo, o que era muito estranho, pois até então eles sempre foram inimigos. Ela perguntou o que de interessante estavam cochichando, e Elisa respondeu que Cassis estava apenas contando piadas estranhas. Evelyn notou que, de alguma forma misteriosa, os dois haviam se tornado próximos e estavam discutindo algo com entusiasmo entre si. Evelyn se lembrava claramente de sua vida passada, durante a qual criou muitas variáveis na trama, resultando no desenvolvimento completamente diferente do relacionamento entre Elisa e Cassis em comparação com a história original. Não estava claro se o verdadeiro poder da história original funcionara independentemente da participação de Evelyn, mas, ao convidar Edward e Bloom, eles preveniram desastres na família Montes. Com eles, não importava o que Evelyn tentasse, sempre parecia que as coisas não saíam como planejado. Além disso, ela não podia mudar a história original, sendo apenas uma personagem secundária, mas, ao unir todos de maneira harmoniosa, poderiam evitar tragédias, e Evelyn estava confiante de que tudo daria certo. Eiffel já estava esperando por seus amigos no local combinado e ficou muito feliz ao ver que Evelyn havia chegado ao encontro. Ela se desculpou pelo atraso e também ficou muito contente em ver seu amigo sincero e gentil. Evelyn sugeriu que todos do templo provavelmente estavam ocupados preparando o festival e que era muito valioso que Eiffel tivesse encontrado tempo para se reunir com eles. Enquanto isso, Elisa se juntou à conversa deles. Ela apresentou como a amiga mais próxima de Evelyn e disse estar feliz em conhecer Eiffel. Ela apresentou Cassis como um amigo que morava na casa de Evelyn e que, em status, era o amigo mais próximo depois dela. Eiffel, sendo um garoto muito bondoso e inocente, não percebeu a intenção por trás das palavras de Elisa e ficou simplesmente encantado com suas novas amizades. Ele sugeriu irem até uma colina onde poderiam andar de trenó, mas a visão parecia assustadora, a descida era enorme, o trenó estava gasto e qualquer erro poderia resultar em uma queda perigosa. Apesar do risco, nenhuma das crianças queria voltar atrás.
Eiffel foi o primeiro a dizer que realmente queria deslizar, afirmando que seria divertido e interessante, sem sentido em desistir. Com olhos brilhantes, ele comentou que ter um parceiro tornaria a descida menos assustadora. A pequena senhorita sempre gostava de novas aventuras, e após as palavras de Eiffel, prontamente concordou em descer juntos. Elisa cutucou Cassis com o cotovelo, lembrando de seu acordo, e anunciou alegremente que desceriam juntos. Elisa ficou indignada, não podendo deixar Evelyn sozinha com seu novo amigo, e assim, concordou em participar. Ela pegou a mão de Cassis e disse que precisavam descer logo e se livrar daquela atividade perigosa. Evelyn ficou surpresa quando Elisa segurou a mão de Cassis, e este, irritado, afastou a mão, mas tudo parecia bem com Elisa, que não percebeu que, enquanto observava atentamente seus amigos, apertou fortemente a mão de Eiffel, que estava ao lado dela, causando-lhe dor. Ao perceber o erro, ela pediu desculpas imediatamente. Elisa e Cassis se sentaram no trenó, e antes mesmo de começarem a descer, a garota já estava gritando de medo. Eiffel tinha um lugar interessante em mente para o último dia do festival e perguntou a Evelyn se ela gostaria de ir com ele sozinha, olhando-a com olhos inocentes, esperando que a linda garota aceitasse. Depois de descer a perigosa colina, Evelyn se sentiu completamente mal, então Cassis pediu para a menina fazer uma pausa. Elisa e Eiffel, no entanto, estavam rolando pela colina com gritos de alegria, parecendo se divertir muito juntos. Evelyn notou que Eiffel não estava usando luvas, e suas mãos estavam visivelmente vermelhas por causa do frio. Cassis recusou as luvas que ela ofereceu, insistindo que não estava com frio. Teimoso, ele não queria aceitar nenhuma das luvas, então a persistente Evelyn pegou sua mão e a colocou em seu próprio bolso, aquecendo-os. As mãos de Cassis estavam geladas, e ele teve que admitir que estava realmente com frio, mas continuava resmungando. Evelyn ficou chateada, pois Cassis segurava as mãos de Elisa tranquilamente, mas parecia estar desgostoso em ter sua mão no bolso dela. No entanto, o garoto admitiu que estava realmente mais quente daquele jeito, e seu semblante sombrio foi substituído por um doce sorriso. Elisa estava exultante, contando como acabaram de descer a colina mais alta e foi incrível. Ela prometeu descer novamente com Evelyn na próxima vez, e Cassis notou que a garota havia completamente esquecido o propósito de seu entretenimento. A pequena senhorita se despediu de Eiffel e prometeu encontrá-lo no último dia do festival. Elisa e Cassis ficaram indignados, questionando se sua amiga realmente havia prometido encontrar o menino no último dia. Elisa sugeriu que provavelmente Evelyn só havia concordado em brincar com ele novamente, como naquele dia, mas Evelyn afirmou que planejava passar o tempo com o garoto sozinha, sem convidá-los, chamando o encontro de segredo secreto. Eiffel voltou ao templo logo após descer a colina, mas o local estava vazio. Ele se perdeu nas agradáveis memórias do dia passado com a senhorita Evelyn, que havia sido tão gentil com ele. Recentemente, ele só podia sonhar em se encontrar e se divertir com seus amigos. O garoto estava convencido de que fez a coisa certa ao ousar convidar a garota e acreditava que, se o destino existisse, ele provavelmente encontraria Evelyn novamente e ela gostaria de tudo. Eiffel não conseguia entender como uma garota tão gentil podia ser amiga de um rapaz tão sombrio como Cassis. Aquele jovem estranho, com um fluxo ominoso de mana incontrolável, era o completo oposto da bela luz de Evelyn, que brilhava como estrelas douradas. Cassis exalava um cheiro de umidade e escuridão assustadora, e até um olhar dele aterrorizava Eiffel, que temia que essa escuridão pudesse prejudicar a querida senhorita Evelyn. Seus pensamentos foram interrompidos por seu mentor, que entrou na sala e perguntou se ele havia gostado do passeio. Eiffel alegremente contou como desceram a colina juntos e que ele prometeu dançar com a senhorita Evelyn no último dia do festival. O mentor se aproximou do garoto e disse que seus planos provavelmente não se realizariam. Uma carta havia chegado do Conde Azero, e era hora de ir à capital para tratar de assuntos importantes. Havia uma pessoa que o apoiaria e um lugar no templo na capital havia sido reservado para ele. O garoto implorou para não ir, mas o mentor olhou para ele com raiva e gritou, perguntando como ele ousava falar com o sumo sacerdote do templo daquela maneira. Eiffel havia acabado de fazer amigos, mas seu mentor o convenceu de que, se fosse a capital, também encontraria pessoas maravilhosas lá, que não poderiam ser comparadas a Evelyn. O mentor levantou a mão e bateu no rosto do menino, deixando uma marca vermelha. Ele afirmou ter aceitado a linhagem suja do garoto da melhor forma possível e que parecia que o menino estava se divertindo demais ali. Sua partida não era mais discutível, e o sacerdote, segurando o garoto pela mão, ordenou que ele obedecesse.
Eiffel pediu permissão para pelo menos escrever uma carta para a senhorita Evelyn, caso contrário, ela esperaria em vão por ele no último dia do festival. Mas o mentor insinuou que o garoto não deveria desapontá-lo ainda mais. Na rua escura coberta de neve, já havia uma carruagem na qual o sacerdote havia colocado sua bagagem com antecedência. Ele colocou o garoto na carruagem e bateu à porta. Eiffel olhou pela janela, e grandes lágrimas escorreram por seu rosto inocente, preocupado e triste por nunca mais ver sua amiga novamente. Evelyn vestia um lindo vestido fofo naquele dia e se sentia como uma verdadeira princesa antes de seu encontro com Eiffel. Alice e Cassis notaram que a pequena senhorita havia vestido um vestido muito bonito para encontrar Eiffel e decidiu firmemente segui-lo. Selena cruzou o caminho da menina e ofereceu-lhe ir ver as raposas da neve, que só podem ser encontradas na cidade de Ia. Elisa queria muito ver as raposas brancas fofas, mas, nesse caso, não poderia seguir sua amiga. Elisa foi honesta em seus desejos e realmente queria tocar as raposas fofas, então Cassis ficou sozinho, e a garota estava confiante de que ele faria um ótimo trabalho. Evelyn já estava no local marcado onde deveria encontrar Eiffel, mas o garoto ainda não havia chegado. Ela sabia que ele não era do tipo que se atrasava e suspeitou que algo poderia ter acontecido. Por acaso, ela viu um garoto de cabelo azul virando a esquina, mas definitivamente não tinham combinado de se encontrar ali. Ela correu atrás dele, mas não percebeu quando esbarrou em um homem que passava. A pequena senhorita caiu na estrada e 3 rapazes ficaram em sua frente, perguntando por que uma pequena aristocrata estava andando sozinha. Eles especularam que a senhorita poderia ter vindo ao Festival da Neve ou simplesmente estar perdida. Os jovens cheiravam fortemente a álcool e Evelyn se arrependeu de ter encontrado com eles. O líder ousado disse que ela não podia esbarrar em passantes assim, quebrar seus braços e simplesmente ir embora. Mas Evelyn não era uma garota estúpida e percebeu imediatamente que ele estava falando besteiras para chantageá-la com um braço inexistente quebrado e se preparou para revidar. Ela disse que a mão dele parecia bem, mas o jovem insidioso insistiu que agora ele não poderia fazer nada por uma semana. Evelyn pediu para soprar na mão dele para que tudo passasse e avançou para se afastar da má companhia. Mas um dos impudentes agarrou a menina pelo braço e a jogou na estrada, fazendo com que a pequena senhorita caísse no chão com um estrondo. Um dos rapazes finalmente voltou a si e perguntou por que seu amigo empurrou a menina com tanta força. Evelyn aproveitou a oportunidade e gritou que seu braço estava quebrado, chamando pessoas bondosas para ajudá-la. Ele pediu para ela se calar, mas uma voz familiar foi ouvida atrás da pequena senhorita. Era Cassis, e parecia que ele não tinha medo de enfrentar os rapazes arrogantes que ousaram prejudicar sua melhor amiga. Cassis chamou um dos valentões de tolo e afirmou com confiança que não estava sozinho. Os ladrões ficaram claramente nervosos, e se o garoto chamasse os guardas, eles não sobreviveriam. Evelyn e Cassis olharam para os rapazes que desapareceram em um instante, sem ter tempo para machucar ninguém. Na verdade, não havia guardas e esse era apenas um método comprovado para assustar ladrões. Cassis não deveria estar ali, mas disse que estava apenas passeando e aconteceu de ver a pequena senhorita em perigo. Era estranho que o jovem mestre tivesse saído para uma caminhada tão longe, mas ele tentou mudar de assunto e perguntou onde estava Eiffel, com quem Evelyn deveria se encontrar hoje. Evelyn percebeu que o garoto de cabelo azul não era Eiffel, porque ela o chamou, mas ele nem sequer se virou. Ela disse que estava esperando por ele, mas o garoto nunca apareceu no local combinado. Cassis ficou indignado por Evelyn ter esperado o garoto na rua sozinha todo esse tempo. Não havia maneira de contatar Eiffel, então ela ficou do lado de fora no frio e esperou por ele aparecer de repente, mas Cas de repente voltou a si. A pequena senhorita passou por muitas coisas e ele estava repreendendo ela. Ele pegou um cachecol quente e o enrolou no pescoço da menina. Ele admitiu que na verdade estava preocupado e esperava que o cachecol quente a aquecesse. Evelyn realmente estava congelando e enrolou o nariz em um cachecol para sentir calor rapidamente. Ela admitiu que estava com fome e foram para o café mais próximo. Logo, estavam sentados em um estabelecimento aconchegante e quente. A comida que pediram parecia muito apetitosa e Evelyn estava muito feliz. Enquanto ainda estavam na rua, a menina sentiu o cheiro de pães assados vindo do café e realmente quis comer ali. Cassis estava com uma caneca de chá preto quente, que na opinião dele só adultos bebiam. Evelyn disse que o chá preto era muito forte. Ela tentou adicionar leite e mel a ele, e ficou muito saboroso. Cassis tentou dar um gole e confirmou que era muito mais saboroso do que o simples chá amargo. A garota disse que com esse método você pode beber qualquer chá amargo e sem sabor, e ele imediatamente se tornará saboroso.
Cassis disse que a pequena senhorita resolve problemas muito rapidamente e facilmente, como um adulto. Os rapazes estavam sentados conversando entre si quando um casal de adultos se aproximou de repente. A menina os cumprimentou imediatamente. A mulher idosa sorriu docemente e perguntou se eles não pareciam ser locais e provavelmente vieram para o famoso Festival da Neve. Evelyn confirmou suas palavras e viu que o casal já estava envelhecido, mas ainda estavam em ótima forma. A senhora pensou que o jovem cavalheiro era irmão da garota e disse que Cassis era seu bom amigo de uma família próxima. A senhora ficou comovida com o quanto o casal era fofo na frente deles e lembrou de como eles também vieram aqui para se divertir quando eram crianças. O lugar estava cheio de amantes, mas agora as ruas estavam tranquilas. Havia um lampião na rua perto do café e este lugar costumava ser conhecido como uma atração turística para amantes. A senhora disse que este lampião de rua foi feito melhorando o espírito que protegia. A lenda dizia que o espírito original não deveria ser perturbado, mas, quando o dono do espírito morreu, ele pediu para fazer um lampião de rua com ele para iluminar o caminho para as pessoas. Isso foi há 500 anos e era impossível dizer com certeza se a lenda era verdadeira, mas quando eram jovens, o lampião também não acendia, mas às vezes se acendia em alguns casos quando os amantes seguravam as mãos sob o lampião de rua. Quando duas metades se encontram, uma luz brilhante se acende, o que significa que as almas gêmeas se encontraram. Mas Cassis mais uma vez jogou água fria no romance e sugeriu que o lampião se acendia simplesmente por acaso. A senhora afirmou que este lampião tem o poder do Espírito Divino, mesmo que não esteja funcionando agora. Quando ele se acende, é muito bonito e parece que um aglomerado de estrelas está brilhando. Evelyn ficou intrigada com a história mágica da lanterna mágica e imaginou essa luz misteriosa. O casal sugeriu que as crianças tentassem ficar debaixo do lampião. De repente o Espírito do Senhor as abençoaria e eles viriam um brilho raro. Na verdade, provavelmente não está quebrado. Simplesmente não há mais bênçãos sinceras. Faz muito tempo desde que o Espírito mostrou às pessoas suas habilidades, mas sempre há esperança. O homem idoso se despediu educadamente das crianças, mas antes de sair, sussurrou algumas palavras para Cassis. Parecia que essa lanterna continha o espírito de sua árvore sagrada, e a garota pensou que talvez, se ela derramasse um pouco de poder divino nela, a lanterna ganharia vida. Os rapazes terminaram sua refeição. Evelyn ficou na frente da lanterna e não tinha pressa de voltar ao hotel. Evelyn colocou a mão na lanterna e queria infundir um pouco de poder nela, como fora ensinada a fazer no templo. A garota tocou cuidadosamente o pilar da lanterna mágica e tentou dar-lhe seu poder. De repente, algo a empurrou para longe, e ela temeu, sentindo-se subitamente fraca. Os rostos das crianças foram iluminados por uma luz brilhante, e eles olharam para a lanterna mágica em espanto, acreditando em um verdadeiro milagre. A lanterna brilhou em uma rua estreita com uma luz mágica, como se estivesse chamando todos os perdidos na escuridão para se juntarem a ela e descobrirem novos mundos. Sua luz suave criou uma atmosfera acolhedora, como o toque de uma mão mágica, despertando sonhos e fantasias. Não importa como se olhasse para isso, definitivamente não era um fenômeno natural, então o Espírito Sagrado realmente dormia ali e apareceu diante das crianças. De repente, uma pequena bola branca, que surgiu do nada, pousou na mão de Evelyn e se transformou em uma pequena semente. Todo esse tempo, Cassis segurou firmemente a mão da garota, temendo que ela se tornasse fraca novamente ou caísse. A lenda dizia que amantes recebiam uma bênção segurando as mãos sob uma lanterna, e as crianças estavam de mãos dadas naquele momento. Cassis olhou para a pequena senhorita de maneira estranha, como se quisesse lhe dizer algo importante naquele momento íntimo, mas Evelyn havia comido muito pão e usado muito poder divino, então seu estômago parecia enlouquecer e roncou pela rua inteira. Então Cassis pegou a garota pelos braços e foram para o hotel. A garota agradeceu ao menino por sua ajuda e perguntou o que ele queria dizer sobre a lanterna. Cassis, como de costume, imediatamente franziu a testa e apenas respondeu a Evelyn que ele não quis dizer nada com isso. No café, um senhor idoso lhe disse que, na verdade, há outra lenda escondida por trás desta lanterna. Se você confessar seu amor à sua alma gêmea sob uma lâmpada acesa na rua, tudo definitivamente ficará bem. E quando a lâmpada se acendeu, ele pensou que era essa a chance. Evelyn estava tão bonita sob este brilho que era impossível tirar os olhos dela. Paulo se aproximou segurando um envelope nas mãos e disse que uma mensagem urgente havia chegado da capital, pois foi encontrada uma maneira de curar a doença do garoto. Ele foi ordenado a retornar à capital. Evelyn e seus amigos se divertiram até o último dia do festival e depois voltaram para casa. Logo, seus pais chegaram a Montes.
A garota explicou tudo ao pai em detalhes. Ele prometeu apoiar Miss Bloom financeiramente e disse que isso poderia ser útil como lições sobre a herança. E, como prometido, Bloom criou um tapete de dragão até o último dia. Agora, com sua ajuda, Bob podia controlar perfeitamente o tamanho de seu corpo e encolher a qualquer momento. E agora tudo o que resta é esperar para a bruxa inventar seu engenhoso gel de cabelo e não precisar mais se preocupar com dinheiro e continuar a pesquisa. Evelyn pediu à empregada Mai para enviar um envelope com uma carta, mas ela disse que a carta anterior para Elius foi devolvida. A garota sugeriu que talvez tivesse indicado o endereço errado ou tivesse soletrado errado. A empregada disse que não estava certa, então ela fez perguntas e o templo respondeu que não havia ninguém com esse nome. Então, a senhorita pediu para enviar alguém lá para descobrir o que aconteceu com o garoto e realmente esperava que nada de ruim tivesse acontecido com ele. Cassis estava novamente sentado sozinho em um banco do lado de fora e a menina estava preocupada que ele pudesse facilmente pegar um resfriado. Ela se aproximou e pediu para ele colocar algumas roupas por cima dele, já que seu rosto estava terrivelmente frio. O rapaz frequentemente ficava doente, mas não se importava com sua saúde, o que poderia mais tarde se transformar em um ataque ou febre. Seus olhos estavam desertos e envoltos em uma névoa de tristeza, e em seu rosto se podia ler impotência e confusão. Cassis parecia imerso em seus pensamentos, não percebendo o mundo ao seu redor, e não conseguia encontrar palavras que expressassem o que sentia. A garota perguntou-se, após chegar de Eia, o menino se tornou completamente estranho e triste. Ele perguntou silenciosamente o que a pequena senhorita pensava sobre seu iminente retorno à capital. Ela se perguntava se uma mensagem tinha chegado da capital com boas notícias, já que ele estava sendo pedido para retornar. Era claro que o garoto não estava feliz com a boa notícia sobre sua partida e esperava uma reação completamente diferente da garota. Evelyn disse que não quis dizer isso, mas o rapaz saiu em silêncio e não continuou a conversa. A menina entendeu que ele estava muito triste em partir e estava muito acostumado à pequena senhorita, mas ainda assim estava destinado a retornar à capital e viver lá, como estava escrito na história do romance. Os pais da menina estavam esperando por ela no quarto para contar notícias importantes. Chegará uma carta da família de Orio. Evelyn sentou-se em uma cadeira e começou a ler. Lágrimas apareceram instantaneamente nos olhos da menina. Ela perguntou o que significava. Descobriu-se que Cis não ia voltar para a capital e se engajar no tratamento, que ele havia sonhado por tanto tempo. De alguma forma, a garota teve um estranho pressentimento nesses dias, aparentemente por causa do que Cassis estava sentindo, mas era estranho que ele tivesse mudado de ideia, e isso não estava de acordo com o original da história. O pai da menina sugeriu que era bastante possível que o menino se tornasse muito apegado à família deles e a este lugar. Ele ficaria muito triste em se separar de seus amigos e ele sabe muito bem que deve retornar à capital para tratamento. Então ele sugeriu dar ao menino um pouco mais de tempo para pensar e organizar seus pensamentos. Mesmo que ele fingisse ser um adulto, ele ainda era um pequeno menino de 12 anos. Será que é realmente correto para ele tomar suas próprias decisões e não recusar o tratamento para uma doença que ameaça sua vida? Evelyn saiu da conversa com seus pais com sentimentos estranhos que ainda precisavam ser resolvidos. Neste momento, Paul explicou ao menino que ele não podia adiar a resposta para sempre e o Duque poderia ficar zangado. Mas Cassis insistiu que ele não iria a lugar algum e permaneceria aqui. Evelyn viu Paul no corredor e quis ir até o garoto e falar sobre partir. Ele perguntou se ela tinha vindo ver o mestre e a pequena senhorita respondeu que queria vê-lo. Ela abriu a porta do quarto de Cis. Ele estava de pé em frente à janela e pediu para o homem que entrou deixar seu quarto. Evelyn não entendeu por que o jovem se recusou a falar com ela e fingiu ser alguém desconhecido. Ela perguntou por que ele decidiu ser teimoso quando finalmente encontraram uma cura. A pequena senhorita tentou explicar, ele a interpretou mal e ela não o expulsou para a capital. Ela estava com medo de que o garoto pudesse recusar o tratamento, ficar aqui e morrer, e este era precisamente o significado que ela tinha em mente. Ele se virou e gritou alto que ela não se importa se ele morrer ou não, então ela não deveria interferir no medo da vida dele. Mas naquele momento, quando a senhorita quase caiu, Cis conseguiu segurá-la pela cintura e de repente tocaram os lábios um do outro. Ele perguntou se a pequena senhorita torceu o tornozelo, já que quase tinha caído direto no chão recentemente. Evelyn não entendeu o que estava acontecendo por um segundo, mas parecia que eles acabaram de se beijar. Cassis a olhou com olhos assustados e também não entendia realmente o que acabará de acontecer entre eles. Ele perguntou se eles acabaram de se beijar por acidente, mas Evelyn recusou e insistiu que nada tinha acontecido.
Ela disse que apenas acidentalmente aproximaram seus rostos um pouco, mas definitivamente não foi um beijo. A garota o olhou com olhos assustados e seu coração batia loucamente em seu peito naquele momento. Mas Cassis tinha certeza de que eles acabaram de se beijar de verdade. Evelyn não conseguia entender se eles realmente tocaram os lábios ou se ela apenas imaginou, mas não poderia ser que ela tivesse acabado de beijar o personagem principal, e correu em direção à porta em sentimentos confusos. Após aquele incidente, para evitar Cassis, a pequena senhorita se mudou para a casa de Alice por um tempo, porque não tinha coragem e confiança para enfrentá-lo novamente depois disso. Mas ela entendeu que não podia evitá-lo para sempre. Alice trouxe para sua amiga um ursinho de pelúcia macio e viu que a garota estava confusa. Era o seu brinquedo favorito que ela decidiu emprestar para sua amiga por hoje, porque viu que algo a estava atormentando. Evelyn não escondeu e contou tudo para sua amiga como foi sobre aquele beijo acidental com Cassis, e sua amiga simplesmente ficou furiosa com essa notícia. Ela ficou indignada que concordaram com Cis, mas ele ainda se atreveu a ser o primeiro a tocar em sua melhor amiga. Alice queria descobrir se Evelyn tinha algum sentimento pelo garoto depois do beijo deles. Se você pensar bem, Evelyn realmente está prestando muita atenção nisso, porque foi um simples acidente que Cassis apenas pegou, e um toque acidental com o personagem principal não deveria parecer se tornar motivo para retaliação depois. Mas ela não pensava sobre isso há muito tempo e sabia que Cassis definitivamente não faria tal coisa, mas ainda assim estava um pouco com medo e ansiosa.